Salve, torcedor vascaíno. Bom dia. Se é que é possível, depois de mais uma atuação vexatória que o Vasco teve ontem à noite no Maracanã perante o seu principal rival. É difícil vir aqui hoje e tentar explicar para você algo. Mesmo assim, eu tenho essa tarefa e faço com o maior prazer. Tentar mostrar aqui alguns pontos que o Vasco ontem deixou muito a desejar, alguns que no segundo tempo fizeram essa equipe melhorar. É claro que é algo que a gente precisa rever vários e vários conceitos. Agora, enquanto não chegam os reforços, a gente precisa ir interpretando desse elenco o que a gente consegue fazer de melhor. E o que tem de melhor para você, torcedor vascaíno, é algo que amanhã a Betfair está trazendo para você. Amanhã tem o jogo Barcelona e Raio Vallecano. E olha que odd sensacional, uma odd 3.5. Então tá vendo esse QR Code que tá aí na tela? Escaneie esse QR Code, que tem uma odd 3,5. Para quê, Faísca? Eu vou explicar. Para ambos marcam e também para que o Rafinha dê mais de 2 chutes no gol. Não é fazer 2 gols, é dar mais de 2 chutes no gol. Então, nessa fase que o Rafinha tá, esse jogador espetacular, aí um dos melhores do Brasil, eu acho que essa odd tem uma grande possibilidade de bater. Então, escaneie esse QR Code que está aí no canto da tela, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Depois da vinheta eu volto, falando muito sobre esse confronto de ontem, tentando explicar o que aconteceu com o Vasco, principalmente no primeiro tempo, e o que pode ter destravado essa equipe para o segundo tempo. Se liga aí. Então, torcedor, emitir opinião depois que o jogo termina é algo fácil. Eu sempre faço um exercício antes de começar a partida de como eu escalaria a equipe que eu vou comentar o jogo, para depois saber se deu certo ou não. E ontem, a escalação que o Carille optou aí para essa equipe do Vasco, mais uma vez uma equipe sem ponta, sem extremas, sem jogadores para atacar o espaço, e isso não é culpa do Carille. Não temos no nosso elenco jogadores que possam executar essa função. Talvez o Alegria, mas na boa, se a gente começar a achar que num jogo desse tamanho você pode colocar jogador que nem na base teve destaque, aí realmente fica muito difícil. Por isso que o Carille acabou optando aí pelo Zucarello. A escalação inicial do Vasco, basicamente, era a escalação que eu também faria. Com o Puma no lugar do PH, que infelizmente sentiu desconforto aí no treino da última sexta-feira. A dupla de zaga, João Vitor e Lucas Freitas, com o Piton na esquerda. 2 volantes jogando por dentro, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho. O Tietê de um lado, o Zucarello do outro. Mais na frente, o Coutinho ao lado do Verratti. E esse primeiro tempo do Vasco ontem, com essa escalação, foi um dos maiores vexames que o torcedor vascaíno sentiu nos últimos tempos. E olha, que sentir vexame é algo que o torcedor vascaíno já está quase se acostumando. O Vasco não conseguiu absolutamente nada. Foram 8 finalizações contra uma. O Flamengo fez um gol de pênalti, é verdade, mas poderia ter feito mais um que foi anulado pelo VAR. O Flamengo chegava pela direita, chegava pela esquerda, num Vasco completamente apático. 66% de posse de bola para a equipe rubro-negra, de um Vasco que no primeiro tempo não viu a cor da bola. O Vasco não tinha ações defensivas sólidas, não conseguia atacar a equipe do Flamengo, um verdadeiro vexame. Agora, por que eu entendo que é tão fácil quando uma equipe de uma boa técnica jogar contra o Vasco e ter tanta coragem para atacar o Vasco, como foi o Fluminense semana passada? Eu vou trazer para você aqui, torcedor, na prancheta aqui para poder analisar. Basicamente, esse aqui era o Vasco ontem, né? Que jogava aí nesse 4-4-2. E aqui, a equipe do Flamengo. Eu nem vou tomar o cuidado muito de separar os jogadores do Flamengo por linha, como botar Gonçalo Plata, Bruno Henrique, Michael, Everton Araújo, Eric Pulgar, Arrascaeta. A saída de bola do Flamengo só, que basicamente vinha aqui na lateral esquerda o Léo Pereira, o Danilo vinha na lateral direita e aqui o Eric Pulgar fazia essa saída de 3. Só que o Flamengo, literalmente, ele ocupava
todo o campo do Vasco. E o que isso acaba facilitando quando desce todo mundo e fica aqui? Porque o Vasco, se o Vasco roubar essa bola aqui, o Vasco vai acionar o seu ataque. Ok, o seu ataque é Verratti e Coutinho. Para percorrer esse espaço daqui até chegar aqui em cima, torcedor, até vou botar mais um bonequinho do Flamengo aqui. Para chegar aqui, é óbvio que esses zagueiros do Flamengo vão ganhar na corrida, porque nem Coutinho nem Verratti têm possibilidade de fazer isso. Então, eu só usei a prancheta para exemplificar algo que talvez eu nem precisaria usar ela. É muito fácil você pegar e empurrar o time do Vasco para trás, porque você tem coragem. Porque se o Vasco sair da pressão, o Vasco não tem jogador que vai arrastar com essa bola para chegar lá na frente e não tem jogador que ataque espaço. Então, toda equipe que quer se dar bem jogando contra o Vasco, o manual está pronto. Marca a saída de bola do Vasco. Pronto. É tranquilo. O Vasco não tem como fazer isso de uma melhor maneira. No intervalo, eu fui um que bati na tecla que deveria mudar aí em 3 posições no mínimo. Colocar jogadores com saúde. Porque ontem, no primeiro tempo, chegou um determinado momento que eu não sabia se o problema do Vasco era mais técnico ou o problema do Vasco era mais físico. Da maneira que os jogadores do Flamengo acabam atropelando os jogadores do Vasco. O Carille fez 2 alterações táticas na equipe do Vasco. Trocou o Zuccarello de lado com o Tietê, e no segundo tempo o Zuccarello foi um dos melhores jogadores do Vasco, jogando ali, fazendo aquela dobradinha com o Puma, realmente foi bem. E a outra mudança que ele fez, ele trouxe o Hugo Moura para no meio dos zagueiros para a saída de bola, abriu bem o Lucas Freitas pelo lado esquerdo, abriu bem o João Vitor pelo lado direito, e daí, dessa maneira, durante 25 minutos, conseguiu empurrar um pouco esse Flamengo para trás. O Vasco teve a oportunidade do empate numa cabeçada do Verratti no travessão, num cruzamento do Puma. E depois, já no final do jogo, o Vasco foi perdendo força, mas pelo menos, como eu coloco no título do Faísca Tá On de hoje, foram 45 minutos de luta, de entrega, de competição, não aquilo que a gente viu no primeiro tempo de ontem. Aquilo que a gente foi no primeiro tempo de ontem foi um Vasco acuado, um Vasco que não tinha possibilidade nenhuma de atacar, de sair para frente, de causar algum tipo de desconforto à equipe do Flamengo. Agora, como consertar isso agora? Torcedor, eu sei que muita gente está já querendo questionar o trabalho do Carille. Agora, enquanto o Carille não tiver à sua disposição jogadores que executam esse tipo de função, vai ser muito difícil para a equipe do Vasco conseguir algo. Na noite de ontem, a gente teve a oportunidade de ver que o rival tinha 5 jogadores com essa característica. Os 3 titulares são jogadores de atacar espaço. Isso que eles têm o Pedro fora, que não é dessa característica. Mas o Gonçalo Plata ataca espaço, o Bruno Henrique ataca espaço, o Michael ataca espaço, Cebolinha ataca espaço, Luiz Araújo ataca espaço, e nós, no elenco, não temos absolutamente ninguém. É uma briga muito desigual. Criticar o Carille por esse início de trabalho, eu acho bem difícil. Se a gente parar para pensar, é um trabalho que está no início, e a partir da hora que ele tiver esses jogadores em mão, Benjamin Garré, Lloyd Augusto, e pelo menos mais uns 2 jogadores com essa característica, aí a gente pode começar a cobrar. Por enquanto, torcedor, na boa, se você acha que dá para cobrar o Carille, ok, eu respeito, como sempre respeitei, a opinião do torcedor. Agora, eu não consigo ver um Vasco competitivo com tão poucas peças à disposição do treinador para que essa equipe possa ter um leque maior de possibilidades de jogar. O Carille, que é um cara que se caracterizou a carreira inteira por jogar por um modelo de jogo. E eu percebo que, sem pontas, fica muito difícil o trabalho do Carille. E não é do Carille. Eu quero que você faça um exercício, torcedor. Imagina qualquer equipe do Brasil, pode fechar o olho, que não tenha pelo menos 1 ou 2 jogadores que atacam o espaço. Todo mundo tem. Absolutamente todo mundo tem. Fluminense tem, Botafogo tem, Flamengo tem, São Paulo tem, Corinthians tem, Palmeiras tem, Grêmio tem, Inter tem, Bahia tem, Vitória tem. O Vasco não tem. Então, você colocar uma carga dessa em cima de um treinador que está começando o trabalho, eu confesso a você que é difícil. Agora, falar um pouquinho de postura. No primeiro tempo, ontem, faltou um pouquinho de postura para essa equipe do Vasco. Querer um pouco mais, buscar um pouco mais, entregar um pouco mais. Aquilo que a gente viu no segundo tempo, mesmo com
todas as dificuldades possíveis, é mais a cara do Vasco. O primeiro tempo de ontem, eu confesso a você que é mais uma daquelas páginas para envergonhar essa história centenária que é a do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma semana decisiva. Provavelmente hoje o Vasco deve sair do G4. Só uma combinação muito grande de resultados mantém o Vasco no G4. Mas o mais importante, quem dirige o Vasco não pode esquecer, mobilização total para esse confronto já depois de amanhã contra o União de Rondonópolis. Todo mundo sabe da importância da Copa do Brasil, do dinheiro que está a Copa do Brasil, e seria um vexame absurdo a gente já no mês de fevereiro ter apenas só 2 competições pela frente, que seriam a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Então, cuida dessa Copa do Brasil e vamos seguir em frente na espera de contratações para elevar o nível dessa equipe. Beleza, torcedor? Gostou dessa resenha de hoje? Por favor, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, faça seu comentário aí embaixo, que eu leio absolutamente todos. E para encerrar aqui, quero só trazer uma palavrinha a respeito do Coutinho, que eu vou trazer no Acorda durante essa semana em algum momento. O Coutinho precisa de ajuda. O Coutinho não está jogando nada, o Coutinho não está entregando nada, mas o Coutinho precisa ser ouvido, o Coutinho precisa ser entendido. De que maneira extrair o melhor do Coutinho? Porque essa versão do Coutinho que a gente está vendo dentro de campo, infelizmente, não agrega absolutamente nada. Abraço, torcedor. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e o melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!